Olá, eu sou Ana Carolina Lins e Silva, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aqui estamos na aula 14 do módulo 3 do curso de Conservação da Biodiversidade. Este módulo trata sobre as ameaças diversas à biodiversidade, e aqui nós vamos trabalhar as duas últimas ameaças que nós selecionamos para conversar um pouco aqui no módulo, que são a urbanização e o aquecimento global. Sobre urbanização, nós vamos tratar das definições, tendências, impactos sobre a biodiversidade e a situação brasileira. Sobre aquecimento global, vamos conversar sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, as causas antropogênicas, os cenários futuros e as consequências sobre a biodiversidade. Então, primeiro tópico, abordando a urbanização. Primeiro, vamos definir o que é urbanização. A urbanização é um processo multidimensional, são várias facetas envolvidas, que ocorre por meio da rápida mudança da população humana e mudança da cobertura da terra. O resultado da urbanização são as áreas urbanas, que são espaços com aglomerações humanas com mais de 50% das superfícies construídas e densidade populacional de mais de uma pessoa por hectare. A urbanização vai se dar por meio de ou crescimento populacional natural, ou migração do rural para o urbano, ou a migração em massa devido a eventos extremos, ou a redefinição de fronteiras administrativas. As tendências atuais da urbanização são cinco, tá? Então a gente sabe que as áreas urbanas estão se expandindo muito rapidamente. Existem dados em vários locais que nos últimos 20 anos a gente teve áreas expandindo até mais de 100%. E isso acaba levando a uma modificação do clima, tanto local quanto regionalmente, aumenta a demanda por recursos naturais, porque são muitas pessoas vivendo agora naquelas áreas urbanas, cada uma com a sua pegada ecológica. A expansão urbana também tem preocupado por ela estar sendo muito alta nas áreas que são hotspots de biodiversidade, e a urbanização também vai influenciar a economia e as decisões, né? As decisões de governança. Se a gente for olhar, a população urbana lá em 1900 era estimada em 13% da população mundial. Em 1950 já tinha subido para 29%. Se projeta que em 2050 nós teremos 70% da população mundial vivendo em cidades. Isso é mais do que 6 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. Apesar da dependência que as pessoas vivendo nas áreas urbanas têm dos recursos naturais, historicamente há uma dissociação muito forte entre o desenvolvimento urbano, a biodiversidade e a provisão de serviços ecossistêmicos. Isso a gente vê até na forma que os cientistas trabalham, né? O cientista biólogo da ecologia, ele geralmente sai da cidade para estudar os sistemas naturais, enquanto que as pessoas que são mais estudiosos do urbanismo ficam na cidade e não consideram tanto a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos dentro do urbano. Então, eu acho que um dos caminhos que vem sendo apontados, né, para a gente poder garantir a qualidade de vida desses 70% da população mundial nas áreas urbanas é exatamente você integrar, né, você associar isso que historicamente tem sido feito de forma tão separada. Então, as áreas urbanas vão causar dois tipos de impacto na biodiversidade. Primeiro, os impactos diretos, que são aqueles decorrentes da expansão física sobre o solo. E aí a gente pode listar alguns, que são: a urbanização vai levar à redução e fragmentação de hábitats, a gente conversou sobre isso na primeira aula deste módulo. Então, ela vai isolar manchas de hábitat, né? Vai deixar as áreas naturais muito espaçadas, isoladas dentro da cidade por uma matriz que é a cidade. As áreas urbanas vão alterar a biogeoquímica, o clima e os sistemas hidrológicos, mexem com tudo, com drenagem, o solo está impermeável, né? Você vai ter em alguns centros a impermeabilização do solo chega a mais de 50%. Então você vai ter alteração nos ciclos do carbono, do nitrogênio, né? Na formação de solos, tudo isso vai ser alterado nas áreas urbanas. As áreas urbanas estão expandindo em áreas com alto endemismo de espécies, né? Então a gente tem espécies únicas em alguns locais e as áreas urbanas se expandindo sobre esses locais. A gente tem dados como 50% dessas áreas urbanas que estão em expansão estão a menos de 10 quilômetros de áreas protegidas,
Então, isso também coloca em risco essas áreas protegidas, áreas naturais protegidas, e as áreas urbanas, no contexto de uso do solo, são consideradas as mais duradouras e as mais irreversíveis. Se você comparar com outros usos, como a agricultura, como a pecuária, onde você pode retirar aquela cultura e fazer uma restauração, a urbana ela é considerada, né, nessas décadas que a gente vive, mais irreversível, né, como um processo mais consolidado. E aí, para ilustrar isso que eu estou falando, aqui são as ecorregiões, vocês já sabem, né, o que são ecorregiões, essas regiões que têm particularidades tanto físico-químicas quanto biológicas. Essas ecorregiões são as escolhidas pela WWF como as mais relevantes para a conservação, incluindo a nossa Mata Atlântica aqui. E aí está pintado nessa cor, porque dentro de cada ecorregião você vai ter aquelas onde o percentual de área urbanizada chega a menos de 1%, e aquelas onde o percentual de áreas urbanizadas chega a mais de 33%. E aí você vê que algumas já estão pintadas com esse laranja mais tendendo a escuro, significando que mais do que 7,5% e talvez mais do que 33% dessas ecorregiões já estejam urbanizadas. O mapa também sinaliza áreas muito urbanizadas já desde 1995, como é o nosso caso aqui, né, na nossa região, e tem colocado, o mapa coloca esse triângulo sinalizando as áreas que estão em risco com a projeção para 2030, por conta de uma grande expansão sobre uma área natural importante. E a gente vê aqui que na nossa Mata Atlântica Nordeste, a norte de São Francisco, está sinalizada como uma área já bem desenvolvida lá em 1995 e com esse potencial de expansão bem alto para 2030. Então, a gente tem que, né, ficar com esse alerta. Outra coisa, quando a gente cruza a ocorrência das áreas urbanas com mais de 8 milhões de habitantes e a gente coloca os hotspots, os 36 hotspots que existem de biodiversidade, a gente vê todos eles aqui em azul, né? Em 1950, você tinha só essas três áreas com mais de 8 milhões de pessoas vivendo próximas aos hotspots. Quando você vê em 75, isso vai aumentando, em 2000, maior ainda. A projeção para 2025 é de você ter todas essas áreas com mais de 8 ou até mais de 28 milhões de habitantes vivendo numa mesma área urbana. E aí, quando a gente vê agora por bioma, você tem que as florestas temperadas são aquelas onde vivem a maior quantidade de pessoas em área urbana, mais de 3 bilhões da população urbana está nas florestas temperadas. E aí, quando a gente olha aqui a densidade, em cada quilômetro quadrado, você vai ter cerca de 250 pessoas. Se a gente olha a floresta tropical úmida, como é o caso aqui da nossa Mata Atlântica, você vai ter no mundo, né, nas florestas tropicais úmidas, vivendo aí cerca de 2,5 bilhões de pessoas, com uma densidade de cerca de 120 pessoas por quilômetro quadrado. E nas florestas tropicais secas, como o caso da nossa Caatinga, você vai ter também cerca de 130 pessoas por quilômetro quadrado, e você tem cerca de 0,55 bilhão de pessoas vivendo nessas áreas de floresta tropical seca. Então, a gente vê que a distribuição pelos biomas está aqui e algumas áreas chamam bastante atenção e a gente precisa de um cuidado especial. Destaque aqui para as áreas de manguezais, onde você vai ter apesar de serem poucas pessoas, se eu pensar mundialmente, né, mas a densidade populacional, né, pessoas por quilômetro quadrado em áreas de manguezais, bem alta, a mais alta de todas, na verdade, tratando aqui o manguezal em separado como né, um ambiente separado, um bioma separado. Essa outra forma de ver o problema, esse pesquisador em 2013 pegou todas as áreas urbanas que são pontinhos pretos espalhados aqui, que nessa escala a gente não consegue ver bem, mas aí o que, que ele fez? Jogou as áreas protegidas, que são todas essas manchas verdes, olha aqui o Brasil, a região ali da Amazônia, Cerrado, cheio de áreas protegidas, e aí ele viu quanto que, se eu fizer um raio de 50 quilômetros ao redor dessas áreas protegidas, quanto de área urbana eu vou ter dentro desse raio, né, em milhares de quilômetros quadrados. E aí ele jogou isso, ele projetou isso para 2030. E o que, que ele viu, né? Ele pinta aqui essa cozinha mesmo por aqui, é essa aqui, ó. Você vai ter entre 100 e 200 mil quilômetros quadrados de áreas urbanas
dentro desse raio de 50 quilômetros de distância de qualquer área protegida. Então, a gente aqui na América do Sul, que tem muita área protegida, também tem muita expansão urbana projetada. Então, a gente vai ter a expansão urbana se aproximando cada vez mais das nossas áreas protegidas. Também precisa ficar alerta sobre isso. E aí, a urbanização também vai ter os seus impactos indiretos, que são aqueles causados pelo comportamento humano nas áreas urbanas. O que é que a gente pode destacar? Apesar de pequenas, ainda, né, estão em expansão, mas se a gente for pensar, a área urbana mapeada na Mata Atlântica é cerca de 2 a 3% de todo o bioma. Então, é uma área pequena, mas onde vive 70% da população dentro do bioma Mata Atlântica. Então, apesar de pequena, elas têm as maiores populações. Isso impacta bem além das fronteiras do urbano. Né? Afeta o consumo global, aumentam as demandas de energia e aumenta a degradação e poluição de ambientes terrestres e aquáticos, tanto na área urbana quanto além das fronteiras do urbano. E aí, se eu pensar, eita, aumenta as demandas, as pessoas precisam se alimentar e a área urbana produz alimentos, bom, a estimativa média global é de que 15 a 20% da produção de alimentos ocorre nas cidades. Claro que algumas cidades são modelo nisso e têm percentuais maiores, é extremamente variável. Mas a gente tem aí, em média global, 80 a 85% da produção de alimentos que tem que ocorrer fora da cidade. É por isso que se fala que as áreas urbanas são sistemas chamados heterotróficos. Elas não produzem, eles consomem. Então, eles dependem da produção da área rural, né? E aí é interessante que, apesar de depender do rural, são bem dissociados do rural. E as áreas urbanas também vão demandar, então, muita infraestrutura de transporte exatamente para trazer essa produção de 80% a 85% do que se demanda, né, de fora do urbano, para o urbano. E aí, com isso, a gente tem só no Brasil, gente, isso aqui é a malha, né, de rodovias estaduais pavimentadas, todo esse vermelho, lá em 2014, um dado do IBGE. E aí você vê o quanto que nós somos recortados por rodovia. Existe um ramo da ciência hoje, a ecologia de estradas e a ecologia de infraestrutura, que é exatamente para ver o quanto que isso vai impactar na fauna, na flora, né? Dividindo espaços, criando barreiras, isolando e fragmentando. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Esse estudo aqui, que está mostrado do lado direito, avaliou esses projetos de infraestrutura de estradas que existem para a Amazônia e projetou um cenário que seria mais sustentável se as estradas não entrarem tanto, né, na floresta, um cenário de meio de caminho e o pior dos cenários que vai levar a uma fragmentação altíssima se todos os planos que já foram feitos forem executados e você vai ter intensa fragmentação, redução, perda de hábitats, formação de bordas e etc. Então, nas áreas urbanas, a gente vai ter uma modificação climática local, que, à medida que essa área vai expandindo, ela afeta o clima regional. Existem estudos mostrando que as temperaturas podem ficar 3 a 4 graus mais quentes nas áreas urbanas, vão afetar a precipitação, às vezes aumentando, às vezes diminuindo, a precipitação natural, vão gerar uma maior poluição do ar. E aí a gente tem estimativas de que 50 a 71% das emissões dos gases de efeito estufa, esses que atuam fazendo o aquecimento global, vêm exatamente das áreas urbanas. Essa figura, né, que está aqui, né, bem complexa, tem bastante informação. Se você olhar esse branco aqui, você vai ver que é a silhueta de uma cidade. Então, a cidade termina aqui, você termina o urbano, você tem um periurbano, onde você tem estradas, né, onde você tem essas questões de transição, e depois você tem florestas, você tem o rural. E aí tem algumas coisas que acontecem no urbano que afetam só o urbano, ou praticamente dentro dos limites do urbano, e muitas coisas, né, muitos processos que acontecem ali que vão afetar muito além dos limites da cidade. Então, por exemplo, quando eu falo em poluição do ar, que é esse aqui que eu estou destacando, olha a seta para um lado e olha a seta para o outro. Vai muito além dos limites da cidade, que estão terminando aqui, ó. Está terminando aqui e terminando aqui. Aí vem o periurbano, depois o rural ou o natural. E aí você vai ver alguns que, por exemplo, essa compressão maior do solo vai se limitar aqui aos limites da cidade. Mas a gente vê algumas outras coisas, como a remoção da vegetação, vai estar indo até os limites muito além da cidade. A ocorrência de florestas plantadas. Se eu pensar no clima, né, poluição, se eu pensar
O quanto que fica mais quente, enquanto a poluição se expande muito além do limite da cidade, a questão da ilha de calor fica mais contida aos limites da cidade. Então, na hora que você tem esse entendimento, e muitas coisas, se você olhar, tem um monte de pontinha de seta aqui que está ultrapassando em muito os limites da cidade, nesses componentes da biosfera em uma cidade, você percebe que a hora de olhar o urbano não é só aquele limite, né? Você tem que entender o que é que vai impactar além do limite do urbano. E aí, como fica a biodiversidade nas áreas urbanas, né? Que a gente está vendo que o urbano afeta a biodiversidade e vai muito além dos seus limites, ocupa o solo, efeitos diretos e indiretos. Mas dentro da área urbana, você tem as porções de áreas verdes, né? Onde você vai ter biodiversidade. Esse estudo aqui é bem interessante, é 2012, e o autor fez uma compilação de várias cidades, a maioria na Europa, mas também pegou alguma coisa nas Américas, né, na África, Oceania e tal. E aí o que que ele viu? Ele viu plantas e aves. E uma coisa que sempre se fala, o urbano, assim, as outras espécies, né, a biodiversidade dentro do urbano é muito influenciada por espécies exóticas, pela ocorrência de exóticas. E algumas dessas exóticas com potencial invasor. Então, nesse estudo, o pesquisador foi sempre comparando o E aqui, exóticas, o N nativa, tá? EN, todas têm EN. Então, vi que o número de exóticas aqui para plantas, essa corzinha aqui é para o ambiente da Europa, então você tem mais nativas do que exóticas. Aí, quando a gente olha esse pedacinho aqui, que é o verdinho, América do Norte, mais nativas do que exóticas. Se você olhar essa corzinha laranja, que é da Oceania, tem mais ou menos o mesmo número de nativas e exóticas para as plantas nas áreas urbanas. Então, liga o sinal de alerta, né? Porque aí o natural está sendo feito por exóticos. Mas aí essa flora exótica pode ser abrigo e alimento para a fauna nativa. Então, esse contexto urbano ele tem que ser bem compreendido. Quando a gente olha aves, você tem, na grande maioria dos casos, mais nativa do que exótica, mais nativa do que exótica, e aí os dados aqui para a América do Sul, que é esse amarelinho aqui, né, mais nativa do que exótica. E mesmo sendo nativa ou exótica, nesse caso daqui foi feito para uma cidade, no Wisconsin, nos Estados Unidos, então o pessoal pegou essas árvores, mapeou, quantificou e resolveu colocar preço nos serviços que essas árvores forneciam dentro das cidades. E eles começaram a ver coisas como o quanto que um bairro arborizado valoriza os imóveis. Então eu comparo um lugar, quanto custa um imóvel de um mesmo tipo, num lugar mais arborizado, menos arborizado, e aí colocaram valor. O quanto que ajuda na qualidade do ar, coloca um valor. O quanto que as pessoas economizam de energia pelo fato de ter árvores. O quanto que deixa de haver cheias e erosão por escoamento superficial. E foram colocando os valores aqui e viram que essas árvores, que aqui tem o percentual das 5 principais, trazem um benefício, que se eu colocar valor, é de 1,76 milhão de dólares por ano. Então, nesse caso daqui, é importante, é outra visão que a gente precisa dar também para as áreas urbanas, é que dentro do urbano, a biodiversidade entrega esses serviços ecossistêmicos. E esses serviços têm um valor, eles geram uma economia ou agregam valor. E aí isso precisa também ser entendido de uma forma mais consistente. E aí, qual é a situação brasileira com relação ao urbano? Primeiro, existem pouquíssimos grupos que pesquisem a biodiversidade e o urbano nessa relação. A gente tem os grupos que estudam o urbano, os grupos da biodiversidade, mas a interação, nisso que a gente vai chamar de ecologia urbana ou biologia da conservação nas áreas urbanas, a gente tem poucos grupos fazendo isso, né? Mas o Brasil tem uma alta concentração populacional, em torno de 85% nas áreas urbanas. É bem maior que a média, 50% mundial. Tem 294 arranjos populacionais, 953 municípios, 26 são concentrações urbanas com mais de 750 mil habitantes. E aí, por conta disso, o urbano aparece aqui nessa lista, que vai de 1 a 9, que são os vetores de mudanças na biodiversidade. Então, o urbano está aqui junto com poluição, uso do solo com superexploração, com mineração, com mudanças climáticas, com regime de fogo, com invasão biológica. O urbano participa. Não só o urbano, aqui vocês veem que é o tópico 5,
une o urbano e a infraestrutura, tá? Que é uma demanda do urbano. Então, a gente vai ter alterações no meio químico, está aqui o 5, o urbano participando. A gente vai ter também alterações no meio físico, está aqui o 5, o urbano participando. E isso gera mudanças e perdas na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. Isso aqui foi reconhecido nesse esquema publicado pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos em 2019. E aí, a gente vai ter que áreas urbanas no Brasil, em 1992 e 2010, aqui a gente vai ter menos de 20 anos, o crescimento de 135%. Esse mapa, que é de uma publicação de 2014, mostra que em 1992 esses amarelinhos eram as áreas urbanas, né, que já existiam bem consolidadas em 92. Os azuis, que você consegue ver alguns núcleos aqui, ó, são todas áreas que expandiram entre 92 e 2010. E a projeção para 2030 dessa expansão ser ainda maior, alguns pesquisadores colocam que em até 4,5 vezes a expansão dessas áreas urbanas. É por isso também que o painel brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos coloca aqui o urbano e a infraestrutura, né, a urbanização e a infraestrutura. Quando a gente olha por bioma, se vocês olharem aqui, estão todos os biomas brasileiros. E aí qual é a legenda, né? O impacto desse vetor, urbanização e infraestrutura, sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Quanto mais escuro, mais alto ele é. Então, alto, médio e baixo. Quando a setinha está para cima, significa que o impacto está aumentando ao longo dos anos. Então, se a gente olhar, ele está aumentando em todos os biomas, o impacto da urbanização. Ele só não está médio-alto, né, na Caatinga e na parte terrestre do Cerrado. Também não está médio-alto no aquático do Pampa e no terrestre do Pantanal. Em todos os outros, ele está aumentando com um impacto de médio a alto. Eu destaco aqui a nossa Mata Atlântica, tanto no contexto terrestre quanto aquático, ele está aumentando com um impacto alto, né? Então, a gente tem que ficar alerta, foi feito o alerta pelo painel brasileiro, com relação a essa expansão do urbano. Qual o caminho para tentar se conservar a biodiversidade que está sendo afetada pelo urbano e dentro do urbano também. Esse autor, em 2002, fez esse esqueminha, onde ele sugere que o centro urbano, que é onde você tem mais de 50% impermeável, você tem um número bem menor de espécies, ó, a riqueza de espécies vai diminuindo em relação ao centro urbano, e nesse centro e no subúrbio, onde você tem menos impermeabilização, entre 20% e 50%, mas entre o centro e o subúrbio, ele sugere que hábitats naturais, né, sejam restaurados, que se consiga espaços onde você consiga restaurar esses hábitats naturais para manter essa biodiversidade no urbano. E à medida que você vai se dirigindo à franja urbana, ele coloca que a solução é você adquirir os hábitats naturais que ainda existem ali para garantir a conservação da biodiversidade. Então, essa seria a dobradinha. E essas espécies vão diminuindo por quê? Existem muitas espécies que evitam o urbano. Então, essas espécies, à medida que vai aumentando essa impermeabilização, a ilha de calor vai se definindo, elas vão desaparecendo, elas não conseguem ficar naquele ambiente. Existem espécies que se adaptam ao urbano, porque elas já são de ambiente mais de transição, e existem aquelas que gostam do urbano, que exploram e que vivem bem no urbano. E aí a gente chega em direção aos lugares mais densamente urbanizados, você vai ter só essas, né? E aí a ideia é você restaurar hábitats para tentar atrair as espécies que se adaptam e aquelas até que evitam para dentro do urbano, trazer a biodiversidade para o urbano e usar essas áreas naturais dentro do urbano como áreas de conservação da biodiversidade. E aí eu coloco, né, peço licença ao autor para colocar que o caminho para a conservação não está só nesse entendimento e gestão na mão de cientistas e gestores. Eu acho que a gente precisa também promover um grande conhecimento dessa biodiversidade urbana, mapear essa biodiversidade também para saber de onde ela vem, como ela se locomove, como ela usa os espaços e também investigar como que as pessoas veem e como que as pessoas se relacionam com a biodiversidade que está dentro do urbano. Imagina 70% da população mundial vivendo num espaço onde a biodiversidade não é bem-vinda, digamos assim. Então a gente precisa conhecer, mapear, investigar essa relação
para poder essas estratégias de conservação serem mais efetivas. Terminando essa parte, vamos agora tratar do aquecimento global, o nosso segunda e última ameaça, né, deste módulo que nós vamos tratar aqui com vocês. Então, a primeira coisa é, muitas pessoas falam no aquecimento global, no que ele vai poder impactar a biodiversidade, já está impactando, e alguns colocam em dúvida. Ah, mas o clima sempre mudou, então agora a gente está no momento mais quente e é natural e pronto. Então eu sempre gosto de começar essa conversa mostrando que sim, o clima nos últimos 800 mil anos, na verdade nos últimos 2 milhões de anos, a gente tem registro de momentos mais frios, momentos mais quentes, mais frios, mais quentes. E isso está comprovado. As pessoas coletam testemunhos de gelo, coletam sedimento de fundo de mar, e lá está registrado até em bolhas de ar que guardam a composição atmosférica passada. Tudo isso está muito bem documentado. Então, a gente tem momentos que tem mais CO2, menos CO2, mais CO2, menos CO2, aqui retratando os últimos 800 mil anos. Tá? Tem momentos de nível do mar maior, menor, maior, menor, maior, menor, também nos últimos 800 mil anos. Então, isso não é surpresa que nós estamos vivendo um momento agora, que é um momento intermediário entre dois eventos de glaciação. Teve um evento que terminou, esse marco é colocado ali há cerca de 11 mil anos, e a gente vive um momento intermediário, daqui a cerca de 8, 9 mil anos, a gente vai começar um resfriamento. Eu falei 8, 9 mil anos. Mas aí o que a gente vem notando? A gente está fugindo do que seria esperado para esse momento mais quente, né? E começa-se a ver um registro da temperatura do planeta aumentando nos últimos 150 anos, e aí começou assim, um grupo de cientistas começou a se juntar para investigar. Qual que é a responsabilidade humana? Existe responsabilidade humana sobre isso? E aí, será que a gente consegue pensar no futuro baseado nessas tendências que a gente vem visualizando? E a biodiversidade como fica caso esse clima realmente fique mais quente? Então, gente, o grupo deixa eu voltar aqui, o chamado IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, vem se reunindo e lançando relatórios a cada 7 anos, aproximadamente, 6, 7 anos. Eles já estão agora na versão 5 do relatório, que é aqui esse AR5 de 2014, preparando a versão 6, que vai ser lançada no segundo semestre deste ano. Esse grupo é composto por mais de 100 cientistas que vão investigando centenas de publicações e vão fazendo essas sínteses e essas projeções, né? Vendo como que vai ficar o futuro com base no que a gente vem entendendo ao longo desses últimos 150 anos, tá? O que é que o pessoal vem percebendo e liberando nesses relatórios? Primeiro, a temperatura subindo aqui, ó a tendência de 1850 até 2000, aqui o aumento. Aí, junto com isso, aumento no nível do mar, né? Junto com isso, aumento nos gases de efeito estufa, principalmente CO2 e metano. E aí a gente vê que as últimas 3 décadas foram sucessivamente mais quentes do que qualquer década precedente desde 1950. Então, esse pedacinho aqui, nessas últimas 3 décadas. 1983 a 2012, se a gente fizer uma média desses 30 anos, a gente tem o período mais quente dos últimos 1.400 anos no hemisfério norte, que é onde a gente tem mais dados, tá? E aí o aquecimento de 1880 a 2012 se coloca aqui entre 0,7 e 1 grau, com uma média de 0,85. E aí vão procurar os motivos. Aí a primeira coisa, existem causas naturais. Claro que existe atividade solar, né? Existe questão de, de reflexão e absorção, existem várias causas que podem explicar estar aquecendo. E aí os pesquisadores no IPCC se reuniram e vão analisar o poder que essas causas têm separadamente de fazer aqui a energia na Terra aumentar, né? E aí eles listam várias coisas. A vermelha são os gases de efeito estufa, aquilo que a gente chamou de GE, né? Carbono negro, irradiância, então tem períodos de atividade solar maior e menor, o quanto que a superfície da Terra reflete, mudanças no uso da Terra, que é o verde. Então vamos juntar tudo e ver o quanto cada um faz a energia aumentar. Aí os gases de efeito estufa sozinhos fazem esse aumento todo aqui. Então, mesmo que você coloque as outras coisas que puxam para baixo, faz a energia diminuir, ainda assim ela aumentou, porque os gases de efeito estufa aumentaram. A gente, quando reúne só
a temperatura aqui, né? Alguma coisa entre 0,7 e 0,85. Aqui é quanto que ela aumentou, tá? A partir daqui para cá, a barrinha preta. Aí, se você for ver o quanto que aumentou em relação às causas de gases de efeito estufa, teria aumentado, se os gases de efeito estufa sozinhos estivessem agindo, teria aumentado mais de 1 grau, provavelmente. Mas aí tem algumas coisas antropogênicas que fazem resfriar. Tem alguns aerosóis que são jogados na atmosfera que fazem a atmosfera esfriar ao invés de esquentar. Então, um menos o outro, aqui é o poder dos gases de efeito estufa antropogênicos, aqueles que a gente incorporou. Aí, como é que a gente sabe o que, é que a gente incorporou? Bom, existem os dados do quanto que tinha de CO2 na atmosfera antes da Revolução Industrial. Então, se usa isso como uma linha de base. A gente tinha 275 partes por milhão de CO2 antes da era industrial. Aí, depois disso, a gente chega hoje já em quase 420, de 275 para 420 partes por milhão de CO2. Então, você vê que as causas antropogênicas, ó, os modelos mostram, se eu botar só os gases de efeito estufa antropogênico, a temperatura, pum, aumenta aqui 1,5 graus. Se eu botar só o natural, aumenta bem pouquinho. Para várias simulações que já foram feitas. Então, hoje se aceita com um grau de certeza, né, e de acurácia esse aumento, e com base no que já se aprendeu do século XX e do século XIX, você consegue projetar os futuros, né, as várias possibilidades de futuro, e o que a gente sabe, isso vem sendo aferido, né, você tem quanto que a gente está jogando de CO2 e quanto que está aumentando todo ano. Não só CO2, como metano, né, como os óxidos de nitrogênio, né, os óxidos com flúor. Então, você tem vários tipos de gases de efeito estufa, mas o CO2, que é o amarelão aqui, é o principal, né? E a coisa é tão séria que você tem, entre 1970 e 2000, o aumento era de 1,3 por cento por ano. E agora, de 2000 a 2010, já se corrigiu isso, 2,2% por ano. E aí, quais são as consequências? Aí, o pessoal do IPCC vai projetando os cenários de futuro. Claro que você não pode projetar um cenário só, porque você tem que ter o cenário otimista, em que as pessoas vão começar a reduzir emissões, a tirar o CO2 da atmosfera, plantar mais floresta, né, para fazer fotossíntese. Então, tem o cenário mais otimista e tem o cenário mais pessimista, que nada vai ser feito e esses números só vão aumentando. O mais pessimista é esse vermelho, que chama o cenário 8.5, que é uma simulação, e o mais otimista é esse azul, tá? Que é o cenário 2.6. Então, entre o azul e o vermelho, tem mais dois que são cenários intermediários. Se a gente vai se mantendo, olha aqui 2100, se a gente vai se mantendo nessa linha aqui, aqui é o hoje, tá? Vai se mantendo num cenário mais otimista de redução de emissões, de cumprir acordos internacionais, a gente vai chegar num nível de CO2 que é esse aqui, ó, 430 a 480 partes por milhão, que é o nível pré-industrial. Aí seria beleza. Mas mesmo assim, ainda haveria um aumento de temperatura por conta desse efeito cumulativo. E aí, se nada for feito e os números só forem aumentando, a gente chega no pior dos cenários, onde a gente pode estar com mais de 1.000 partes por milhão de CO2 na nossa atmosfera. Né? E aí, olha aqui, o melhor cenário, o azul, e o vermelho, o pior dos cenários. O que é que isso significa em termos de temperatura? Melhor dos cenários, aumenta 1,5 graus até 2100. Pior dos cenários, aumenta entre 4 e 5 graus até 2100. E aí, o que é que o mundo fez? Percebeu isso, aceitou esse estudo do IPCC e criou o grande acordo, primeiro o protocolo de Quioto, depois o acordo de Paris, para tentar todo mundo se comprometer em segurar essas emissões, reduzir as emissões e retirar CO2 da atmosfera. Se não, o que é que vai acontecer? Cenário melhor, aumenta 1,5, cenário pior, aumenta 4 a 5 graus de temperatura lá em 2100, tá? Então, consequências sobre a biodiversidade. Mesmo no melhor dos cenários, ainda assim, a gente vai ter consequências. Se a gente olhar aqui a América do Sul, consequências aqui a gotinha, consequência para o abastecimento hídrico, mudanças na chuva, no regime hídrico, né, mais ocorrência de eventos extremos. A gente vai ter consequência para a pesca, consequências para a produção de alimento na terra, agricultura, pecuária, consequência para a qualidade de vida humana, só para citar, né, esses que são mais drásticos, tá? E aí,
para a biodiversidade que vive sobre o continente. O que é que os pesquisadores estão vendo? A consequência vai depender muito do quanto que essa é, fauna ou flora consegue mudar sua distribuição geográfica em uma década. Então, aqueles animais que em uma década conseguirem se distanciar mais indo em direção a um clima mais frio, né, já que onde ele vive está mais quente, esses vão ser mais bem-sucedidos e vão conseguir ultrapassar os piores cenários. Se a gente olhar aqui, no cenário melhor, que é o 2,6, o azulzinho aqui, não vai ter tanta mudança, né, na biodiversidade. No pior dos cenários, que é esse aqui, só os grupos com maior mobilidade, que conseguem mudar a sua distribuição geográfica em mais de 80 quilômetros numa década, é que vão conseguir escapar com mais facilidade. No ambiente marinho, a mesma coisa. Aqueles grupos que conseguem mudar a sua distribuição geográfica acima de 100, 400 quilômetros por década, são aqueles que vão conseguir também escapar mais facilmente, né, do dano do aquecimento global. E nos oceanos a gente tem um problema sério também acontecendo, que é a questão da acidificação. Muito CO2 vai sendo incorporado nos oceanos, isso vai diminuindo o pH do oceano, né? Então a projeção para 2081, 2100 é do pH ficar muito mais baixo. E alguns grupos biológicos, se a gente olhar aqui os corais, aumentou um pouquinho a quantidade de CO2, de pressão de CO2, né, nessa água, eles já começam a ter aqui o escurinho um efeito negativo, tá? Então não tem muitos grupos e a questão não está nem mais tão relacionada à mobilidade, está relacionada à intolerância a esse baixo pH, né, a alta acidez dos oceanos. E aí, gente, o Acordo de Paris foi esse grande acordo que busca o quê? Manter a Terra até 2100 dentro do melhor dos cenários. Vocês viram que o melhor dos cenários é aquele dos 2 graus. Mas vamos fazer um grande esforço daqui para não subir mais do que 1,5. Então, fazer um esforço além para não ficar em 2 o aumento, ser um pouquinho menor, tá? Então, o esforço que vai ter relação com financiamento, com traçar objetivos, né, revisar a cada 5 anos, dividir os esforços. E aí, com base nisso, foi feito um estudo pelo próprio IPCC, isso foi liberado em 2018, e pensou o seguinte, tá, 2 graus e 1,5 graus, tem diferença? Porque muitas pessoas ficaram, mas esse meio grau vai fazer diferença se a gente segurar bem para 2 graus ou para 1,5 graus? Fizeram um estudo, eu destaco algumas coisas aqui para vocês. Esse meio grau é a diferença entre eu ter 6% das espécies de insetos afetadas ou eu ter 18%. É a diferença entre eu ter 350 milhões de pessoas nas cidades afetadas por secas ou eu ter 410 milhões de pessoas afetadas por seca. E a diferença, e esse aqui eu acho bem drástico, né, entre você ter, aumentou 1,5 graus até 2100, 70% dos recifes de corais vão ser perdidos, aumentou 2 graus até 2100, todos os recifes de corais vão ser perdidos. Então, na verdade, essa diferença de meio grau ela vai ser crucial para um conjunto de espécies. Se a gente segura em 2 graus, a gente já está assumindo uma perda, tá? De alguns grupos que são mais sensíveis. E aí qual é o caminho, né? Se fala em abrir um espaço de oportunidades. A gente vai ter que fazer desses encontros, dessas tomadas de decisões periódicas, tanto no nível da cidade, dos estados, dos países e nesse nível global dos grandes acordos, é você ter tomadas que são caminhos positivos, que levem a um futuro possível de alta resiliência e de baixo risco. Se forem sendo sucessivas tomadas de decisão erradas, elas vão levar a um caminho de baixa resiliência e alto risco. E esse caminho é aquele que está acima dos 2 graus de elevação de temperatura até 2100, com todas essas consequências drásticas, não só para a biodiversidade, como também para as questões socioeconômicas, epidemiológicas, né? Tudo que afeta o humano, serviços ecossistêmicos e tudo mais. E aí, para a gente finalizar, esse relatório Planeta Vivo 2020, da WWF, trouxe esse aqui que eles falam que é assim, que vai ficar como um lembrete cruel de que não podemos adiar as mudanças climáticas, que foi o registro do primeiro mamífero extinto devido às mudanças climáticas, esse pequeno roedor, Melames rubicola, que em 2016 ganhou as manchetes por ter sido considerado extinto exatamente por questão
vinculada às mudanças climáticas. Esse aqui foi extinto, mas a gente sabe que 1.688 espécies estão na lista de animais ameaçados de extinção por conta das mudanças climáticas, né? Aumento de fogo, né? Aumento de modificações de hábitats, temperaturas extremas. Então, o número é bem grande. Esse aqui, infelizmente, foi o primeiro, né? Que fique como esse lembrete. Então, esse era o recado que eu tinha para dividir com vocês e até uma próxima aula. Obrigada pela atenção.